sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da terceira temporada do GW Diz. Eu me chamo Stephanie Wiblin. E eu, Henrique Wagmacher. E hoje a gente tá com ele, que é advogado criminalista, Dr. Arley. Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Doutor, a gente geralmente começa aqui o nosso podcast pedindo pro convidado falar um pouquinho sobre ele. Então, quem que é o Dr. Arley? Bom, o Dr. Arley, vamos lá, nasci em São Paulo, vim para Cascavel com mais ou menos 4 anos de idade e desde então estamos aí já 38, 39 anos, né, na cidade. Estudei aqui, fiz o curso de Direito na Univel, fui diretor de esportes do centro acadêmico, presidente do DCE, terminei a faculdade, fiz o exame da ordem e comecei a advogar na área criminal. No começo, a gente sempre pega tudo que aparece, né? É normal. Mas sempre a área criminal me chamou a atenção desde a época dos bancos escolares mesmo. Até porque era uma matéria que eu sempre tive uma facilidade maior para conseguir entender, compreender do que as outras matérias. E o que levou você a escolher a área criminal? Você lembra algum momento decisivo, assim? Começou na faculdade, né? Assim, a profissão em si começou pela minha mãe. Então, a minha mãe, na época, já desde quando eu era criança, eu lembro que quando nós viemos para cá e tudo mais, a gente trabalhava, meus pais trabalhavam na área do comércio, e eu lembro que o meu pai falava, ó, filho, esse é o advogado do papai. Então, assim, eu olhava, assim, né, terno e gravata, achava, pô... E da forma que o meu pai falava, então... Ali eu já entendia que era uma autoridade, vamos dizer assim, da forma que ele falava. Então, já começou a me chamar a atenção. E a minha mãe foi me incentivando desde criança, já me induzindo já para a área do direito. Então, basicamente, eu comecei a criar essa questão. Então, quando todo mundo perguntava o que eu queria, eu falava que era advogado. Eu não falava mais outra coisa, eu não pensava em outra coisa. E fiz o vestibular, na época não era tão fácil, estava no começo ainda, então tinha um pouquinho de dificuldade. Até a primeira vez que eu fui, até é engraçado, porque quando nós chegamos lá para fazer a matrícula, não tinha vaga para direito. Daí me ofereceram um comércio exterior, alguma coisa assim. E eu queria, porque... Era aquela coisa assim, quem fazia a faculdade automaticamente já estava bem encaminhado. Só que a minha mãe não deixou. Ela foi junto, ela falou, não vai, é direito, não sei o quê. Aí até voltei para casa meio emburrado, mas até hoje eu vejo que ela estava certa, né? E que bom que eu acabei ouvindo ela. Mas na faculdade mesmo, a gente... Em razão das matérias, acho que os professores também, eu tive vários professores muito bons na área criminal. E isso me despertou, ficou mais fácil, assim, eu entendia, compreendia melhor. E também nunca reprovei, né? Penal e processo penal nunca reprovei. Nas outras matérias tive dificuldades, não vou mentir. Isso daí foi tudo agregando. Aí, quando chega no exame da ordem, você tem que escolher uma matéria. Eu escolhi penal, graças a Deus passei. E daí já comecei atuando, mas nos primeiros processos como dativo. Então, naquela época, o Estado não pagava nada para o advogado que era dativo, só que eu tinha que dar um pontapé inicial, porque eu chegava no escritório e não entrava ninguém para querer um advogado criminal, né? Eu ficava pensando, como que eu vou angariar clientela, sendo que a nossa classe ela restringe questões de publicidade e tudo mais. Bom, comecei a fazer os dativos, só que o que eu fazia? Eu tinha que ter um diferencial. Então, quando eu era nomeado num processo dativo na área crime, eu ia lá na delegacia conversar com o preso. Então, eu chegava lá, conversava com ele, e daí eu falava, bicho, o negócio é o seguinte,
eu vou te ajudar, eu sou teu advogado, eu sou nomeado pelo Estado, você não precisa me pagar nada, tá? Eu vou fazer o melhor trabalho que você possa ter, eu vou fazer um trabalho como se fosse constituído, como se fosse particular. Só que em contrapartida eu preciso que você me ajude também, né? Preciso que você me dê uma mão aí dentro e tal. E começou assim. Então, aí eu deixava uns cartões com eles lá, eles passavam, aí sim o pessoal começou a entrar em contato comigo, os familiares, Uhum. e aí a gente começou a fazer os atendimentos. E daí começou, daí como você tá no dia a dia e tudo mais, aí você já vai fechando parcerias com outros colegas que são de outras áreas, Uhum. né? E aí você começa a ficar a continuar na sua área, né? A Uhum. criar raízes na área criminal. Você lembra qual que foi o primeiro, assim, o primeiro cliente pago que você teve? O primeiro cliente pago, olha, sinceramente, eu não, talvez eu esteja enganado, mas eu acho que foi uma situação, ah, acho que foi uma situação de maus tratos que houve uma denúncia contra uma família que a criança lá fazia xixi na cama de noite e tal, e a mãe pegava ela e jogava no rio, ou ali num açude, né? Fazia essas coisas. Só que aí nós começamos a fazer a defesa e trabalhar e tal, só que nós vimos que isso não era verdade. A própria criança falou que isso não acontecia. O próprio marido também falou que não e tal. E aí eu acredito que tenha sido o primeiro cliente constituído nesse. Uhum. Foi um caso desse daí. Mas já foi um caso já. Grande, né? É, Uma já foi um. situação Já foi, pesada, né? já foi uma situação pesada. E, e assim, já desde o começo, os processos que começaram a vir eram processos pesados, sabe? Então, e o advogado criminalista, ele não pode, ele tem que entender que a profissão dele, o advogado, ele é o tripé da justiça. Então, não existe justiça sem o advogado, porque não vai existir um julgamento se não tem o advogado para defender. Então, o advogado, ele apareceu a situação, ele tem que defender. Ele tem que defender, independente do que seja, Uhum. né? Então, as leis existem para ser cumpridas, mas o advogado, ele tem que fazer o atendimento dele, ele tem que fazer a defesa da pessoa, Uhum. sempre pautado na lei, na justiça, mas ele tem que fazer a defesa. Então eu sempre peguei, independente dos processos que vinham, eu acabava aceitando e sempre fiz as defesas, né? Uhum. Sempre procurei separar a minha opinião pessoal da minha profissão. É a mesma coisa que o médico, né? Chega um estuprador no hospital lá baleado ou com alguma doença, o médico tem que atender. Ele não pode julgar a Uhum. pessoa pelo que ela é ou pelo que ela fez, né? Ele tem que exercer a profissão dele. O advogado é a mesma coisa. E no início, com esses casos pesados, assim, tipo, como que você lidava a questão do emocional? Porque eu acredito que você vendo outros profissionais atuando é uma coisa, mas você estar com o caso, a responsabilidade é muito maior. Você lidava bem a parte do emocional? No começo a gente sofre bastante. Não vou mentir, esse processo, que foi um dos primeiros, se não foi o primeiro, esse eu lembro, porque eram processos físicos ainda, né? E esse processo, assim, eu lendo, assim, foi de chorar, sabe? Teve uns momentos ali que a gente se emocionava pela situação. Mas com o passar dos anos, não que nós vamos ficando mais, como que eu vou dizer, insensível, né? Uhum. Mas a gente já vai criando uma estrutura emocional maior e aí nós começamos a trabalhar pautado na lei, o que dá para fazer, se a pessoa é réu, confesso, se não é um flagrante, um exemplo de um flagrante. Tá lá um flagrante, tráfico de drogas e tal. Você começa a olhar ali e fala, bom, ali tava viajando, a polícia abordou, encontrou as drogas, tudo e tal. A pessoa ficou em silêncio, não falou nada. Então eu vou trabalhar tecnicamente. Ah, ele foi encontrado num outro estado, mas ele ficou em silêncio. Ele ficou em silêncio na delegacia. A polícia não conseguiu comprovar que essa droga
saiu de tal estado e se encontrava já num outro estado, por isso é uma agravante na pena, né? Nós chamamos de interestadual. Então, quer dizer, não houve essa comprovação por parte da polícia, automaticamente ele vai responder apenas pelo tráfico caput, pelo tráfico normal. Não vai ter um agravante na pena. Então, nós vamos trabalhando tecnicamente em cima disso. Não conseguiram comprovar isso, tudo bem, então o que nós vamos fazer? Vamos blindar ele, só responda as perguntas da defesa, confessando a denúncia do Ministério Público, que é uma denúncia simples, e tá tudo certo, e o juiz vai sentenciar, e nós vamos pedir o quê? Um tráfico privilegiado, se ele preencher os requisitos, e que o tráfico privilegiado, na realidade, é uma diminuição da pena. A pessoa ela precisa preencher os requisitos do parágrafo 4º do 33 da lei de tráfico de drogas. Então, nesse caso, ela não pode fazer parte de facção criminosa, ela tem que ser réu primário, enfim, tem alguns requisitos para preencher. Preencher os requisitos, o juiz tem que conceder a diminuição da pena. E o mais legal disso é o seguinte, que quando a pessoa recebe esse benefício do tráfico privilegiado, a hediondez, porque o tráfico ele é comparado ao crime hediondo, a hediondez cai. Então fica só no simples. E o simples, a progressão de regime, ela diminui também. Então, ao invés de 2/5, fica 1/6. Quer dizer o quê? Cada 6 anos cumpre 1. É diferente. O outro era 2/5. Cada 5 fica 2 preso. Então, acaba sendo extremamente vantajoso para a pessoa. E quais que você acha, assim, que são os maiores desafios que é enfrentado nessa área criminal, assim, no sistema de justiça dessa parte criminal? Quando o réu é inocente. O processo mais difícil é quando o réu é inocente. Porque você conseguiu absolver, você não fez mais do que a tua obrigação, porque ele era inocente. Agora, e quando ele é condenado? Ou quando fica anos esperando na cadeia, preso até ter o julgamento e ele ficou tudo aquilo ali, mas ele era inocente. Exatamente. Então, assim, é difícil. Eu tive uma situação de um cliente meu e foi extremamente difícil esse processo. Porque, na verdade, ele foi acusado de um roubo de um celular, mas na realidade ele não estava no local. A pessoa, a vítima, reconheceu ele, falou que era ele, tudo, só que ele não estava. E nós conseguimos a absolvição dele pelas herbes. Então, as herbes é o quê? É pelo satélite, quando você está com o Wi-Fi ligado, você consegue ver todo o caminho que a pessoa percorreu. E dessa forma que nós conseguimos comprovar. Mas assim, não foi fácil. Eu fui lá conversar com o juiz, falei, excelência, ele ficou preso 3 meses. Eu falei, excelência, esse crime ele não cometeu. Ele já tinha cometido um crime de roubo. Ele foi réu confesso até na segunda vara com o doutor William. Ele foi réu confesso. E nós falamos, olha, excelência, aquele outro, ok, ele foi réu confesso, mas esse ele não deve, né? Então, a gente tem que ter a sensibilidade, ir lá conversar. Aí nós trouxemos a mãe no dia da audiência também, ela foi arrolada, né? Como informante, mas ela foi. O padrasto dele também. Então, a gente procurou trazer todo mundo, mas o que realmente trouxe a absolvição dele foram as herbes. E qual que é a sensação, assim, de estar num tribunal de júri, assim, ter que... Acho que é uma baita de uma responsabilidade, né? Você ter que estar lá na frente de pessoas que você nunca viu na vida pra defender uma pessoa que às vezes até cometeu uma coisa ou outra. O tribunal do júri, ele não é lugar para aventureiros. Assim, com todo respeito, mas o tribunal do júri, o advogado que quer começar a atuar, eu sugiro que ele comece com um advogado que já faz tribunal do júri, para ele ir entendendo como que funciona o jogo. Então, veja bem, se acontecer qualquer tipo de nulidade, tem que ser na hora para você arguir isso perante o juízo, senão
passou o prazo, é na hora. Então, qualquer coisa, excelência, pela ordem, a defesa quer que conste em ata, né, essa nulidade que acabou de acontecer e tudo mais. Um exemplo, o promotor de justiça fala, o réu ficou quieto, quem fica quieto é porque deve, porque se não devesse estava falando, entendeu? Teria falado. Quer dizer, aí já gera uma nulidade, porque na nossa Constituição todo mundo tem direito ao silêncio. Então, na hora, falou excelência pela ordem, a defesa quer, doutor, tá gravado. Não, excelência pela ordem, a defesa insiste que conste em ata. Não é porque tá gravado, porque às vezes pode perder a gravação, pode acontecer alguma coisa, né? Então tem que pedir para constar em ata, porque caso venha a ser condenado, você vai pedir uma nulidade processual para você conseguir retornar o júri. E que hoje em dia é muito difícil isso acontecer, voltar a júris, né? Então, o primeiro passo é esse. Agora, o estudo para um júri, ele é muito mais minucioso do que um processo normal. Então, você começa desde o movimento 1 e você vem olhando tudo. Porque muitas vezes é nos pequenos detalhes que você consegue uma absolvição. E vou até dar um exemplo com o Dr. Fadel, né? Nós tivemos um júri, eu e o Dr. Lucas, e foi com o Dr. Fadel. E o que acontece? O nosso cliente ele tinha realizado vários disparos contra a pessoa, até mesmo acabou acertando, acho que na nuca, enfim, em várias regiões do corpo. Só que a dinâmica foi mais ou menos assim. Esse nosso cliente, a vítima que faleceu, ela tinha uma namorada, não sei o que e tal. E aí eles acabaram o namoro e veio um diz que me diz que o nosso cliente estaria dando em cima dela e tal. Aí certo dia a vítima passa em frente à casa do nosso cliente, desce da moto, armado, aponta a arma para ele e tal, e diz que só não iria matar ele naquele momento porque tinha muito flagrante, tinha muita gente na rua. Ele imagina, ele ficou apavorado com a situação, automaticamente se armou também, né? E começou a andar armado no bairro. Passaram-se umas 2, 3 semanas. Ele tá andando com uns 2 colegas, o nosso cliente, e a vítima vem de moto, passa por eles, e no retorno ela pega e joga a moto em cima do nosso cliente. Nesse momento, o nosso cliente dá um chute na moto. O cara desce da moto, e aí o nosso cliente pega e realiza os disparos de arma contra a pessoa. Beleza. O que acontece? Deu os disparos, a vítima caiu. Um dos outros 2 colegas do meu cliente, com uma faquinha, pega aí e esfaqueia a vítima, que já estava deitada. Beleza. Aí nós vamos para o tribunal do júri, o nosso cliente foi pronunciado para o tribunal do júri, tudo certo. E daí nós estamos estudando o caso e a gente olha no laudo que a causa-morte tinha sido a facada e não os disparos de arma de fogo. E nós vamos para o tribunal do júri e a gente pega e apresenta essa situação, né? E o Dr. Fadel olha e realmente ele vê que quem matou a vítima não foi o nosso cliente. O nosso cliente feriu a vítima, né? Porque o laudo está ali. Ele poderia ter questionado o médico, o perito que realizou, perguntando, né? Fazendo perguntas complementares e tal. Acabou não passando e tal. E no próprio tribunal do júri, o Dr. Fadel pede para o jurado absolver o réu. Ele fala, realmente aqui não foi o réu que matou, porque o laudo está dizendo que foi a facada e ele deu os tiros. Então, é por isso que eu sempre, quando eu posso, nos júris que eu vou, eu sempre falo do Dr. Fadel, que
ele realmente é um dos melhores promotores do estado do Paraná, sem dúvida. Sendo justo, né? Sendo justo. Acho que o principal de tudo ali é a justiça, a gente sempre Exato. fala, né? Mas daí, nesse caso desse crime específico, a pessoa que deu o disparo, ela também vai cumprir a pena do Nesse crime caso, dela. ela foi absolvida, porque a denúncia e a pronúncia foi que ele teria cometido o homicídio. Na verdade, ele lesionou. Poderia ser uma lesão corporal seguida de morte. Só que ali no júri, ele não pode mudar. Entendi. O tipo de crime que ele estava sendo julgado, né? Ele poderia ter feito um aditamento, né? Nos memoriais dele, ele poderia ter feito um aditamento. Faço aditamento porque realmente não foi ele que matou, porque a causa foi a facada. Então, o ato dele foi o quê? Foram as lesões, que poderia ter sido lesão gravíssima ou lesão seguida de morte. Ele poderia ter feito esse aditamento nessas circunstâncias. Como ele não fez, precluiu também, e aí no tribunal do júri tem que absolver. Entendi. E... Pode falar. E como que você descreve o papel do criminalista, assim, na defesa dos direitos individuais hoje? Na verdade, o advogado criminalista, ele é o porta-voz das pessoas que não podem falar. Então, a pessoa, ela vai presa, ela perde o seu direito de ir e vir, e ela só tem um advogado criminalista para defender ela. Ela não tem outra pessoa. O advogado criminalista é o porta-voz dela, é a voz dessa pessoa. E o advogado, não só o criminalista, mas todos, não pode ter a sua censura na fala, né? Até nós tivemos um caso agora no STF, referente ao Alexandre de Moraes, que o STF proíbe sustentação oral. Né? Tanto é que o presidente da OAB Federal já se pronunciaram, fizeram um projeto de emenda constitucional, protocolaram na Câmara do Senado e vai ser votado, né? Justamente para alterar o regimento interno da do STF, que proíbe sustentação oral do advogado. Isso daí fere gritantemente o nosso estatuto, que nós temos essa prerrogativa, né? Então, nós somos o porta-voz dos nossos constituídos, dos nossos clientes, né? E nós somos o porta-voz da sociedade. E qual que você acha que é o maior, assim, equívoco ou estereótipo que as pessoas colocam sobre advogados criminalistas? Tem vários, né? Mas vamos lá, advogado que defende bandido. Nós também já tivemos aqui em Cascavel um promotor de justiça que falou assim: advogado de traficante, traficante é. Então, nós fizemos um abaixo-assinado, nós pedimos que fosse feito um desagravo. Esse desagravo ele foi aprovado, foi deferido pela OAB e foi cumprido lá em Curitiba, porque o promotor foi embora daqui, graças a Deus, mas mesmo assim o desagravo foi cumprido lá em Curitiba. E isso daí mostrou que não é assim. O advogado de traficante não é traficante, não. Né? Nós temos essa prerrogativa, nós estamos para defender, nós somos o tripé da justiça e nós nunca podem querer criminalizar o advogado. E quais que são os tipos mais comuns, assim, de casos criminais que aparecem para você? Tráfico de drogas. Tráfico de drogas tem bastante. Agora tem as questões de violência doméstica, né? Tem bastante. Mas hoje, se você me perguntar, Arley, qual é o processo mais difícil do advogado atuar? Eu vou te falar que são os processos de estupro de vulnerável. O Fadel falou que ele não consegue. Isso aí para ele não vai. E aí o grande problema é o seguinte: primeiro, é um assunto muito complexo, muito polêmico também, para nós estarmos falando, mas assim, vamos lá. O grande problema desses processos, e nós até entendemos o posicionamento
dos tribunais superiores, de que geralmente esses delitos eles ocorrem a quatro paredes. Então, geralmente não tem testemunhas. Então, a palavra da vítima, ela acaba tendo Um peso maior. um peso maior. Mas aí nós entramos nesse problema, porque aí o indúbio pro réu já não existe. Uhum. Porque se a palavra da vítima tem uma força maior, a dúvida nós já não conseguimos. Então, acaba ficando injusto o julgamento, a sentença, ela acaba se tornando injusta. E isso é muito temeroso. E o pior é a pena. A pena é muito alta. Então, veja, se a pessoa passou a mão na criança, mas por cima da roupa, a pena é 8 anos. Né? Se passar por baixo, a pena continua sendo 8 anos também. Quer dizer, não tem uma divisão, mas não tem como, não tem uma... Como se fosse uma classificação, não tem uma classificação, exato. Então, quer dizer, tudo começa com 8 anos. E se nós formos analisar, o maior bem tutelado pelo Estado é a vida. Né? Um homicídio simples, ele começa com 6 anos. Então, um estupro de vulnerável começa com 8, é maior, sabe? É praticamente igual à lei de remédio. A lei de remédio também é exorbitante. Tanto é que os juízes fazem o quê? Eles entendem que é inconstitucional, né? E eles acabam julgando por analogia pelo tráfico de drogas. Daí eles dão o benefício do tráfico privilegiado e daí a pena diminui. Aí fica uma pena normal, tranquila. E no estupro de vulnerável isso não ocorre. Então é muito temeroso. A pena é muito alta. E detalhe, nós não temos... vamos lá. Toledo, né? Ali é o presídio que em tese ficam as pessoas que cometem esses delitos. Mas assim... Eu vejo que, como a pena é muito alta e a decisão ela não é uma decisão justa, ao meu ponto de ver, porque o indúbio pro réu já não existe nesse caso, eu digo que é um dos processos mais difíceis que tem hoje para nós julgarmos, porque a pena é extremamente alta. E é hediondo também. Então, quer dizer, até a progressão de regime já começa lá em cima, 2/5. E você lembra, assim, agora você estava falando que é difícil trabalhar com esses casos. Tem algum caso, assim, que te marcou muito, que você teve que atuar, assim, que você nunca vai esquecer? Nós tivemos um caso, até foi o ano retrasado, e que na realidade o nosso cliente, ele estava num bar, e daí... Ele viu lá a menina, começou a conversar com ela, basicamente. E daí, no final ali da noite, ele foi levar ela para casa dele. E aí, entrou junto uma outra menina, que era amiga dela. E ele não queria levar a menina, mas a menina insistiu. Daí ela falou, se ela não for, eu não vou, não sei o quê. Ele acabou levando as duas. E o celular dele foi furtado. Foi furtado por elas. E elas furtaram o celular dele, daí fugiram de a pé e tudo mais. Ele foi na delegacia no outro dia de manhã, falou do celular furtado, enfim. A polícia foi averiguar e daí elas falaram que ele tinha tentado abusar delas, passado a mão nelas e tudo mais e tal. E foi um processo, assim, extremamente desgastante. Ele ficou preso 3 meses, ele ficou preso, mas graças a Deus no final ele foi absolvido. Então, mas assim, são processos extremamente difíceis para a defesa, né? Então, é complicado, nós temos situações complicadas. Complexo, né? Outra situação complicada é quando a pessoa ela acaba sendo menor de 14 anos e ela se envolve com uma pessoa que nem tem outros casos também que a pessoa é maior, tem 18 anos, a pessoa é menor de 14, eles namoram,
a pessoa fica grávida e ele responde por estupro de vulnerável. Né? E detalhe, tem um agravante, né? Que é a gravidez. E aí a pena mínima aumenta pela metade. Então começa com 12 anos. É difícil. É muito difícil. Tempo, hein? E o que nós esperamos? Sensibilidade do judiciário. É o que nós esperamos, que o juiz tenha essa sensibilidade. Eu tive um caso, só para finalizar esse assunto, e a doutora Cláudia Spinassi, ela foi perfeita na sentença dela, sabe? Ela conseguiu distinguir essas questões do que é, passando a mão por cima da roupa, passando a mão por baixo da roupa e tudo mais, como que tem que ser, sabe? E assim, a sentença dela foi extraordinária. Foi uma sentença assim extremamente equilibrada, uma sentença extremamente justa, né? E é o que nós esperamos dos juízes aí, do judiciário, que realmente entendam que realmente é extremamente alto essas penas e que possa trazer a justiça, né? Uhum. E você sabe me dizer quais são as principais mudanças que ocorreram nos últimos anos dentro do sistema criminal durante o teu período de atuação? Olha, eu digo que hoje, aqui no Paraná, nós tivemos uma, como que eu vou dizer? Antigamente, quando eu comecei a advogar, prendia-se muito por qualquer coisa. Era muito banalizada essas questões de prisões. A polícia entrava nas casas sem ordem judicial, né? Então, ali, e parecia que faziam vistas grossas. Né? Parecia que não acontecia nada, não era anulado os processos. E hoje eu vejo que os juízes estão mais moderados nas questões das prisões preventivas. Bom, tanto é que mutirão carcerário volta e meia existia. Né? A OAB, junto com o Tribunal de Justiça, faziam os mutirões carcerários e a gente ia lá fazendo pedido de liberdade provisória para soltar os presos. Né? Tinha preso, era até uma vergonha, mas tinha preso ali que estava anos preso, sem julgamento, sem nada. Hoje os processos com réus presos, eles correm. Eles têm uma celeridade, eles têm uma prioridade efetiva. Então, isso daí acabou sendo, acho que um dos pontos que melhorou bastante aqui no Paraná. E também não podemos deixar de falar, já falando nessas questões, da questão das saidinhas, né? Que é um tema extremamente polêmico também. E aí tem até uma divisão de quem é de direita é contra as saidinhas, quem é da esquerda já é mais favorável às saidinhas, né? E eu, particularmente, sou totalmente favorável às saidinhas e faz parte as saidinhas, ela faz parte da execução penal, ela faz parte como que eu vou dizer? Um direito do preso, do preso, né? da ressocialização do preso. Então ela acaba contribuindo com isso. E na realidade, a obrigação de ressocializar é do Estado. Se o Estado não ressocializa, né, é culpa exclusiva dele. Então o Estado ele tem que dar uma estrutura para o preso ser ressocializado. E de que forma? Não adianta trancafiar o preso e jogar a chave fora, deixar ele preso lá 3, 4, 5 anos num cubículo com 30 pessoas lá, né? Ele vai sair pior do que ele entrou. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que realmente pensar numa forma diferente para existir essa ressocialização. E, no meu ponto de vista, é trabalho, é estudo, porque a pessoa ela tem que sair com uma profissão. Ela tem que sair com uma profissão. Aqui em Cascavel, nós temos a PIC, que é a Penitenciária Industrial, e nós temos a PEC. E o que ocorre?
Na PEC, que era um sistema mais rígido, que era um sistema do regime fechado, né, já ocorreram 2 rebeliões. E na PIC, que é industrial, que é trabalho, que é estudo, não, porque o preso, quando ele está lá, o que ele quer? 90% dos presos, ele quer pagar a pena dele o mais rápido possível e sair. Então, se ele estiver trabalhando, cada 3 dias de trabalho diminui um dia da pena, né? Cada 8 horas de leitura diminui também, existem as remissões. Então ele quer trabalhar, ele quer estudar, ele quer ocupar a mente dele. Então se aqui fora ele não tinha profissão nenhuma, ele estava largado, né? E só no meio da bandidagem, lá ele pode ter uma oportunidade, aprendendo a fazer alguma coisa, fazendo um curso técnico profissionalizante, sendo um eletricista, sendo um pintor de verdade, né? Então ele saindo de lá, e também o governo poderia trabalhar até com mais ênfase juntamente com essas grandes empresas, né? Diminuindo os impostos, fazendo alguma parceria, permutas e tudo mais, porque a pessoa que sai da cadeia, é difícil para o empresário contratar ela. Existe ali Diz que não preconceito. não pode, né? Mas Mas existe. Já aconteceu de... Você estava falando de sair com profissão e tal. O preso aí sai, aí é restituído ali na sociedade e tudo mais. E depois de um tempo acontece dele voltar para o mundo do crime de novo e ele ter que ser preso novamente. Acontece. É muito comum acontecer isso hoje? Olha, na maioria das vezes, não, eu vejo que não é comum. Eu vejo pelos meus clientes, não é comum, eles não voltam. Só, claro, tem alguns que não faz outra coisa. Então, esses vai bater um tempo, vai voltar. Mas a maioria dos meus clientes, eles acabam arrumando um trabalho, eles acabam realmente... Porque envolve muita família. Sim. Nesse momento que a pessoa é presa, quem sofre é a família. A mãe, principalmente. Né? A mãe sofre bastante, então eu vejo até por isso, sabe, o sofrimento, a mãe tem que ter que ir num presídio, passa por vistorias, é uma situação Eu acho bem que essa vexatória. parte da família, acho que o pior é quando a família não sabe que a pessoa era envolvida com aquilo e daí, tipo, do nada descobre, né? e já tá preso e tal. Quando o preso, ele sai, existe um acompanhamento? Quando o preso sai? Ou não? Depende. Num exemplo, a pessoa tá lá. É que aqui no Paraná é diferente. A gente tava falando da saidinha, até dei uma... Aqui no Paraná, as casas de albergado, colônia agrícola estão super lotadas. Então, a pessoa que pega um regime fechado, ok, ela fica presa. Mas na hora da progressão, um semiaberto, é concedido para ela um semiaberto harmonizado com tornozeleira. E o Dr. Paulo Damas, que é o nosso juiz da vara de execução penal titular, ele foi, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros a conceder dessa forma. Por quê? Se a pessoa está no direito de progressão de regime, de sair do fechado e ir para o semiaberto, e não tem vaga no semiaberto, tem que colocar ela num sistema mais brando. Não deixar ela no mais rigoroso. E, salvo engano, se ele não foi o primeiro, ele foi um dos primeiros juízes a começar a tomar essas decisões. Então, Cascavel está muito bem representado com o nosso juiz da vara de execução penal, o Dr. Paulo Damas. E como você vê que a relação, assim, a importância da relação do advogado com o cliente? Você acha que influencia nessa parte, talvez, não... A relação que você tem com o seu cliente para ele não voltar a fazer aquilo? Você acha que é importante para o advogado durante a relação que ele tem ali? O advogado, sei lá, conversar com ele sobre isso, né? Trazer essa clareza para ele que se você fizer isso, né? Talvez na próxima vez não... Dizem que a profissão, que a área criminal é uma das mais perigosas, né? Eu até discordo um pouco, mas depois a gente entra nesse assunto. Para mim é família, mas tudo bem. Quando o advogado conversa com o cliente, ele tem que ser extremamente honesto e transparente. Fala, olha, você está sendo denunciado por isso daqui, se tudo der errado, a pena vai ser essa e vai sendo fechado.
Só que nessa tua primeira vez, você é réu primário. Dificilmente vai acontecer isso. Mas eu nunca descarto uma prisão, porque na área criminal, a prisão faz parte do jogo. Então eu nunca descarto. Mas eu mostro para ele quais são os riscos que ele corre, né? E assim, saiu a sentença, eu vou falar para ele a pena que ele recebeu, enfim, o regime que ele vai começar a cumprir, e automaticamente eu falo, olha, se na próxima você cair de novo, aí, meu amigo, aí você vai ficar 2, 3, 4 anos preso. Eu nunca dou lição de moral, eu nunca vou dar sermão pro meu cliente o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer. Mas eu, como advogado dele, eu falo, se você cair, vai acontecer isso. Né? Então eu não falo, não faça, né? Eu falo, alerta. agora é contigo, você que sabe o que você quer fazer. Enfim, então a gente procura trabalhar dessa forma. E como que você vê hoje os casos midiáticos, assim, os grandes casos criminais, até falando sobre essas saídas? Os que dá bastante polêmica, assim, na época era o caso da Suzane, o caso da Saiu até. Matsunaga. Saiu no Dia das Mães. Saiu até, eu acho que documentário na Saiu, Netflix, da né? Contando. Matsunaga saiu. Foi aquele documentário, foi a primeira vez que ela falou sobre a versão dela, né? Como que você vê esses casos midiáticos? Porque eu acredito que existe, assim, tipo, próximo da gente, casos iguais, só que a única diferença é que esses tomaram uma repercussão muito maior, né? Sim. No caso dela ali já era a saída, né? Já era o final. Mas vamos lá, no começo, quando acontece tudo, tá aquele bafafá, a imprensa tá em cima, porque vende, né? Todo mundo quer saber o que tá acontecendo e tal. É extremamente prejudicial pro processo. Se não existir um juiz, cabeça tranquila, com postura e não e se desligar, Ignorar. exatamente, o juiz ele tem que ignorar a parte externa, ele tem que trabalhar com o que está no inquérito, o que está no processo, né? Ele tem que analisar isso. Agora, a partir do momento que o juiz ele acaba olhando para a parte midiática e às vezes alguns querem até meio se aparecer, né, tal, isso daí traz um prejuízo gigantesco pro processo. Até vou comentar, assisti um seriado na Netflix, baseado em fatos reais, que é o caso Assunta, alguma coisa assim. E esse seriado até tem uma parte que a mídia cai toda em cima, começa a falar sobre o pai, sobre a mãe, que eram as pessoas envolvidas ali. Enfim, várias provas nem foram comentadas, porque a mídia, o tempo inteiro, só que ali, na Espanha, eu acho que acontece, o juiz que tá lá não é o juiz que vai julgar no dia, né? Vai fazer toda aquela... É uma pessoa que ajuda a levar o caso pra frente. Ele passava as informações pra mídia inflamar. E as pessoas que foram julgar, até parece um pedacinho dos porque aqui não acontece no Brasil isso, né? Dos jurados se encontrarem pra decidir. Cada um é o voto secreto. Lá pareceu que os jurados se encontram numa sala pra dar o veredito. E nessa deles se encontrarem, teve um cara que falou assim, mas será? E essa prova que foi falada? E o pessoal fala, não, mas você não viu na mídia, você não viu na TV que saiu isso? E ele falou, tá, mas a gente não tá vendo que saiu na TV. A gente tá vendo os fatos que trouxeram aqui. Então, eu acho que ali deixou bem claro pra mim, assim, o quanto que prejudica, porque a pessoa que tá fora e que acompanha, talvez, pela TV, as coisas que são passadas, não é bem aquela verdade, é o que eles querem passar, né? Então, não é levado tudo em consideração no dia do julgamento. Não sei, a minha visão sobre isso, né? Ali deixou bem evidente essa inflamada que dá e que prejudica realmente a parte da defesa. Eu concordo plenamente. Concordo plenamente com o que você falou. E realmente é isso. E o pior, a imprensa não vem procurar a defesa. A imprensa só procura a acusação. Então, eles vão lá conversar com o delegado. Aí, a família, dependendo como for a situação dela financeira, ela contrata um assistente de acusação, aí o advogado já chama a imprensa, sabe? Começa a fazer
Assim, começa a criar uma narrativa de uma situação e que muitas vezes, no decorrer do processo, com provas robustas, se comprova que não ocorreu. Né? Até tive um caso de uma cliente minha que ela teve uma situação que a pessoa teria passado a mão na filha dela, né? Ela ficou cega de ódio, foi lá, esfaqueou essa pessoa entrou em óbito, ela acabou tacando fogo na pessoa, tal, depois que a pessoa tinha falecido, e a mídia toda trazendo uma narrativa, né, da acusação. E em nenhum momento veio procurar a defesa para pelo menos perguntar: vocês querem se manifestar, falar alguma coisa agora ou não? Né? Isso daí é um ponto muito ruim que eu vejo aqui. E digo assim, aqui de Cascavel, sabe? Então, é muito rápido para acusar, mas não vem procurar a defesa. A defesa fica inerte, né? Fica ali, a gente fica ali Tem esperando. a questão da justiça, porque tem que ter ouvir os dois lados, né? Mas Cascavel é muito dinâmico, porque todo final de semana, toda segunda-feira, tem um outro que foi baleado, um outro que morreu. Então, quer dizer, daí já começa outros assuntos. Então, é aquela semana. Aconteceu aquela semana, na outra semana já vai ter outra situação que eles vão estar. Não para, né? Cascavel com essas questões não para. Sim. Eu acho que essa questão da mídia também influencia muito na segurança da pessoa, porque igual você estava falando, tipo, a mídia ela tem um alcance muito maior. Aí é a mídia contra o advogado. Aí pode acontecer, sei lá, da própria sociedade querer cair em cima, ir atrás e tal. Como que você vê essa questão da segurança hoje, tanto a sua quanto a da sua família, nos casos que você pega? Olha, nós tivemos um caso até de um colega nosso, que ele foi apresentar o cliente dele na delegacia e na saída a família acabou, acho que batendo no carro dele ali, tentando riscar o carro, bater no carro e tal. Mas a relação do advogado com o cliente, questão de segurança, assim, eu vejo bem tranquila. Bem tranquila mesmo. Porque o advogado, ele tem que ser honesto com o cliente. É isso que o cliente espera dele. Ele vai falar o que pode acontecer, ele vai fazer as defesas e o cliente está ciente do que pode ocorrer lá na frente. Então, essa questão aí com o cliente, eu vejo que é bem, bem tranquilo. Agora, claro, a questão com familiares, né? Eu nem digo muito no crime. Talvez como assistente de acusação. Como assistente de acusação, talvez seja um pouco mais perigoso. Porque aí você vai estar fazendo também o papel do Ministério Público. Você vai assessorar, você vai estar ali junto com o Ministério Público acusando. Então aí eu até posso entender que o risco, ele exista. Ele existe o risco. Porque aí a pessoa pode pegar uma raiva e depois pode tentar fazer alguma coisa contra você. Mas as questões de segurança do advogado, eu acho que talvez nas outras áreas seja até um pouco mais perigoso. Né? Vamos lá, que eu sempre brinco, né, que família é mais perigoso. Mas por quê? Vai fazer uma busca e apreensão de uma criança, né, para ver o que o pai, o que a mãe vai sentir na hora de você. Sendo que você é a pessoa que fez o pedido e tudo mais. E então, assim, mexe muito com emoção. Um divórcio no começo, as emoções, elas estão a flor da pele ali, tá todo mundo estressado, sabe? É uma coisa bem, bem pesada. E depois vai acalmando. Mas no começo não é fácil, né? Então, aí tem muita mágoa envolvido, tem muita coisa. E então no começo não é fácil. Mas geralmente cuidados especiais assim, não, a gente, né, faz o nosso normal e tranquilo. Dia a dia. O do dia a dia. E eu imagino que trabalhar nessa área deve ter uma energia muito pesada, assim, e demanda uma energia muito grande de vocês, assim.
Tem alguma coisa que você costuma fazer pra, tipo, tirar essa energia, descarregar? Algum hobby, alguma coisa nesse sentido? Acho que aí vai de cada um, né? O que que eu gosto? Eu gosto de jogar um futebolzinho, né? Eu já xingo todo mundo lá no futebol, já fica tudo certo. Desconta Eu tudo. desconto tudo lá com eles. Mas tem pessoas que gostam de ir pra academia, né? Fazer funcional. A OAB, isso é um ponto bem positivo, ela disponibiliza. Então, nós temos o Corrida Legal. Então, existem algumas atividades que nós fazemos através da OAB. Eu acho que tem curso de teatro, Tem vôlei também. tem o vôlei, tem o da cantoria lá. Agora, Isso tudo por fora. tem também Tem de vários cantos. programas. Mas isso é pra Tem galera que tá várias. dentro da OAB, específico. É, Só acho- pra quem tá lá Os dentro. advogados e dependentes. Uhum. Que legal. E uma pergunta assim, que eu vejo que incomoda a maioria das pessoas que não atuam nessa área Uhum. criminal, né? Como que você vê esse equilíbrio entre garantir o direito do preso e garantir a segurança da sociedade? Porque a gente sabe, né? A gente sabe, eu sei. Eu imagino que existam casos que realmente a pessoa, ela fez talvez aquela coisa, ou enfim, e acabou sendo solta, né? Como que você acha que funciona esse equilíbrio entre a sociedade estar segura e também garantir o direito dessa pessoa estar em liberdade? Eu acho que talvez o problema maior é, no caso, se a pessoa ela tem algum problema mental. Então, a pessoa tem um problema mental, ela pode, ela pode retornar a fazer, né? Talvez o internamento seja a melhor opção. Mas nos outros casos, vamos lá, tráfico de drogas, né? Geralmente quem é que fica preso? Não é o patrão, é o laranja. É o laranja que foi contratado para fazer a viagem, que por muitas vezes está desempregado, está numa situação difícil. Isso não é desculpa, mas assim, a gente tem que procurar entender a dinâmica, né? O que aconteceu para ela aceitar. E aí acaba recebendo uma proposta fácil, ó, leva daqui até ali e você vai ganhar 1.000, 2.000. Quer dizer, se ele fizer uma corrida por semana, no final do mês aí ele fez 6, 7 mil. Então, né? Então acaba chamando bastante atenção essa questão aí. Eu vejo aquele seriado Área Restrita, tem um da Polícia Rodoviária Federal também, que pega as pessoas, aí pergunta, mas quanto que você... Só que aparece, né, qual o valor que equivale àquela quantidade de droga que ela tava levando. Aí tem lá, ia ganhar 500 mil com aquela quantidade. Quanto você tava ganhando pra levar? R$1.000. Você já ficou, não é possível. Só que a pessoa tem um depoimento da pessoa depois e ela fala, não, eu precisava, eu tenho um filho, eu não tô conseguindo sustentar a casa, me procuraram. Então é justamente pegar essas pessoas dessa vulnerabilidade que precisam naquele momento ali e utilizar disso pra, né, enfim. Mas a pessoa acaba pagando com o preço, né? Porque é grande, né? Você vai ficar quantos anos ali preso, dependendo de quantidade de vezes que você já fez aquilo, né? Ou da quantidade de drogas que você estava transportando. Quais são os passos essenciais que alguém deve tomar ao ser acusado de um crime? Ficar em silêncio. Não fala nada. Não fala me nada. contrata e não fala nada. Não fala nada até eu chegar, pelo amor de Deus. Aí vai cantar, né? Eu já vi várias vezes ali os presos cantando com os policiais e tal. Fica cantando aí, beleza? Mas fique quieto, não fale nada. Até porque um flagrante, ele é bastante estressante. Então, você chega na hora que ocorreu o flagrante, é uma adrenalina enorme. Os policiais ali estão ainda, né, na adrenalina. O preso está assustado, está acuado. E então não é o momento de falar. Não é o momento de falar, porque tudo que ele disser ali vai influenciar diretamente no processo dele, né? E aí não adianta dizer que não leu, porque agora é tudo gravado. Então, como assim? Tá gravado, você falou, né? Antigamente ainda se falava, olha,
Isso eu não falei, e nem deixaram eu ler, só mandaram assinar aqui e tal, eu assinei, né? Não tava sem advogado e tal. Mas hoje em dia é tudo gravado. Então, tá sendo acusado de alguma coisa, fique quieto. Não, eu vou esperar meu advogado falar e tal. Até é melhor, por quê? Espera vir a denúncia. Espera vir a denúncia do Ministério Público, aí em cima da denúncia do Ministério Público, em cima das provas que existem nos autos, não que a imprensa divulgou, aí sim você vai fazer a sua defesa e daí na audiência de instrução você vai dar a tua versão dos fatos, se você quiser. Se você não quiser, você pode ficar em silêncio, que não vai trazer prejuízo algum. Se o preso não quiser responder perguntas do Ministério Público e nem do juiz, sem problemas. Se ele só quiser responder as perguntas da defesa, tá tudo certo, né? Então, ele tem esse direito, porque o ônus da prova incumbe a quem alega. E no caso é o Ministério Público. Se o Ministério Público está acusando, ele tem que apresentar as provas, né? Não é o réu fazer prova contra si mesmo. E já aconteceu do réu falar alguma coisa sem apresentar o advogado e daí você ter que estudar para reverter o caso e conseguir? Ah, já aconteceu bastante. É muito difícil? Já aconteceu bastante e realmente não é fácil. Não é que acho que na hora fácil. de desespero a pessoa tá presa. Deve ter uma pressão por parte dos policiais, né? Sim. Pra tirar alguma coisa. Fala que eu vou te ajudar, sei lá, né? Aí É o tal do tô tirando o serviço. E se você tivesse que dar um conselho, assim, pra quem quer seguir essa área? Tô cursando direito, tô em dúvida, assim, que conselho você daria? Na área criminal? Ah, não, venha, com certeza. É excelente. E o que depender de mim, conta comigo. Pode contar, qualquer dúvida que tiver, eu vou estar à inteira disposição. Acho que é o princípio do coleguismo. Então a gente quer começar advogando. Tenho colegas meus que eles... Ah, Arley, eu queria, mas eu tenho um pouco de receio. Eu falo, não tenha. Se cadastre, seja dativo, comece no dativo. Porque hoje nós recebemos, demora um pouco, mas nós recebemos. Então, começa no dativo e qualquer dúvida que você tiver, a gente vai conversando, né? Eu vou dando minhas ideias, se precisar de algum outro auxílio, alguma coisa, fique tranquilo, não se preocupe com isso. Eu acho que o mais importante é a troca de conhecimento. Então, vamos conversando, eu passo ali o pouquinho que eu sei, né? Você vê se daqui a pouco se enquadra no teu caso. Às vezes eu tenho alguma situação que você vai me ajudar. Então, a gente vai trocando figurinhas, vamos dizer assim. Quando você começou na área, você tinha essa rede de apoio? Que é pra te auxiliar ou você foi meio que sozinho, assim? Não, eu não tinha nada. Não tinha. Foi na cara e na coragem. Fui na cara e na deu coragem, batendo barriga no balcão lá, porque era tudo físico. E assim, não sabia, ia lá perguntar, sem vergonha alguma, né? Ia no cartório, perguntava, mas com os colegas, e assim, eu não tinha vergonha, né? Não tinha o ego, eu não sei, vou ficar com vergonha de falar pro colega que eu não sei, pro colega achar que eu sou um péssimo advogado e tal. Não, eu ia lá e perguntar, bicho, olha, tô com uma situação assim, o que você acha? Eu faria assim, essa. Beleza. E dá, então beleza. Pegava e fazia, às vezes dava certo, às vezes não dava, mas em cima do que ele falava, eu já ia pensando, e se eu fizesse assim, talvez, né? Então a gente vai indo. Agora, para encaminhar pro final, a gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram. Mas já? É muito rápido, né? A gente vai falando, quando vejo, tá passando. A gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e chegou algumas pra gente. Aí essas você se sente confortável pra responder ou não, vai de você. Então vamos lá. Uma inspiração pra você. Aqui não diz se é na vida ou no direito, mas uma inspiração. Olha, eu posso dizer que é minha mãe, né? Minha mãe, ela sempre foi uma inspiração pra mim, porque ela sempre, como que eu vou dizer, ela sempre trabalhou em prol dos filhos, ela sempre cuidou dos filhos, né? A vida dela foi por nós. Então,
e sempre trabalhando, guerreira, lutando. Então eu digo para você que hoje, né, se eu conseguir ser advogado, foi por causa da minha mãe. Ela, minha inspiração, minha maior inspiração, tudo. E até mesmo não deixou eu fazer outro curso. Então, senão, então acho que isso daí eu tenho que agradecer muito a minha mãe por tudo que ela fez por mim. Com certeza ela é a minha maior inspiração. E em relação à área do criminal, ela sempre te apoiou? Ela não ficou com medo por ser uma área mais perigosa? Ah, ela falava, tome cuidado, veja outra área. Eu falei, não, mãe, eu gosto dessa, né? Você vai ver que vai dar certo. Vai dar certo. Daí teve uma época que eu comecei, até hoje eu atendo, né? Mas eu comecei a atender na PFCAT, e daí eu fui contactado com os advogados do Rio de Janeiro para estar atendendo o Fernando. E aí, quando ela soube, ela ficou um pouco apreensiva. Eu falei, mãe, fica tranquila, tá tudo certo, não é isso, né? Não é o que você tá pensando. E, de fato, né? Fui, atendi, trabalhei 1 ano e meio, fazendo os atendimentos pro Fernando e para outros também. E foi super tranquilo, sim. A próxima pergunta é: qual é a sensação de estar na tribuna? Do Tribunal do Júri. Isso. Como diz o meu amigo Anderson, Dr. Anderson, ele fala, é inenarrável. Assim, é uma sensação mágica, mas você tem que estar preparado. Preparado para tudo. Porque muitas vezes você trabalha com uma tese, você vai preparado para aplicar aquela tese e chega na hora e o negócio vira tudo do avesso. E aí você tem que ter a dinâmica para você conseguir se sair bem, né? Porque é uma vida que tá ali. Porque Tribunal do Júri não é brincadeira. A pessoa pode pegar 20, 30... Você lida com o destino da pessoa, né? Ela pode pegar 40 anos de cadeia, né? Então você tem que estar muito focado, muito preparado, mas a tribuna, o momento que você tá falando, que você está expondo para os jurados, que você está explicando o caso, que você está mostrando todas as provas dos autos e que os jurados eles estão prestando atenção em você, porque tem muitos que não prestam, né? Eles estão focados, eles estão entendendo o que você está falando. É uma coisa mágica. Hoje eu não consigo Explicar uma sensação, dar um nome, né? Eu não consigo ficar sem fazer júri. Para mim, o júri é uma coisa sensacional. Você lembra como foi a sua primeira vez como júri? Sim, a minha primeira vez foi bem engraçada, foi com o Dr. Lauri. É por isso que eu digo, o advogado está começando a fazer júri, ele não pode ir sozinho, né? Foi com o Dr. Lauri e foi um caso bem interessante, porque o nosso cliente, na verdade, ele deu uma pedrada na pessoa, aí a pessoa, ele deu uma pedrada e foi embora. E aí a pessoa pegou, né, com o corte na cabeça, chamaram acho que era SAMU na época, o SIAT, e demorou mais ou menos umas 4 horas até que chegaram, daí ele foi pro hospital, aí ficou uma semana lá e acabou falecendo. Então, e a denúncia veio, ou a pronúncia pro Tribunal do Júri veio de homicídio, né, e tudo mais. E naquele júri foi engraçado porque eu até falei pro Dr. Lauri, falei, doutor, é o seguinte, deixa eu começar, porque se eu falar qualquer besteira, você vem e conserta tudo e beleza, né? Daí ele falou, não, tudo bem, tá, beleza. E aí eu comecei a falar e tal, não sei o quê, e eu me recordo que ocorreu alguma situação ali com as testemunhas, que uma das testemunhas disse que tinha ido no meu escritório, e de fato ela tinha ido, mas não por causa do júri, foi numa outra situação. Mas naquele dia, quando a promotora perguntou se ela tinha ido no meu escritório, ela falou que sim. Então aparentou ali que teria combinado algo, né? E na realidade isso não ocorreu e tal. E daí na hora o que eu falei?
Aí quando eu comecei a falar, eu falei, não, isso não aconteceu, até porque se tivesse acontecido, ela tinha saído presa daqui e tal. Aí o juiz pegou e falou, doutor, isso quem decide são os jurados e tal. Ah, tudo bem, excelência. E continuei com a minha fala e continuei afirmando a mesma coisa. Aí o juiz balançou a cabeça assim, tipo, né, tudo errado. E eu dei continuidade no... Até pegar segurança e saber fazer vai tempo também, né? Não é assim. Não é fácil. Tá, outra pergunta é se você já teve clientes presos em audiência. Meu Deus. Já tive, foi no começo, quando eu comecei a advogar. Essa foi uma dos momentos que eu pensei em parar de advogar na área criminal. Porque lá no escritório nós estávamos fazendo um rodízio de estagiários. Então o que acontecia? Vamos começar, vamos ter estagiário, vamos. Mas qual que era a nossa ideia? Que os estagiários, eles efetivamente estagiassem e que eles aprendessem. Essa era a nossa intenção, porque no decorrer da faculdade, a gente acabou não tendo essa oportunidade. Então, quando chamavam nós para ser estagiário, era mais para ficar ali, para atender um telefone e tal, né, pagar alguma conta, que na época não tinha Pix, nada, era um negócio que tinha aqui. Então, a gente ficava um pouco desfocado do que realmente importava. E nós conversamos e falamos, se for para ser dessa forma, não vamos ter estagiário. Daí a gente combinou de ter estagiário, então nós tínhamos 4 estagiários e a gente fazia o rodízio. 2 iam para as audiências conosco e os outros 2 ficavam no escritório peticionando, lendo, enfim. E aí eu tive uma audiência na 3ª vara criminal, até com o doutor Leonardo na época, e eu levei meu estagiário junto. E era um furto qualificado na antiga loja Passerella Calçados. E era dativo também e tal. E o meu cliente estava solto. Beleza. Aí nós fomos para audiência e tal. E o dono da loja, quando ele foi ouvido, ele começou a relatar. Falou, não, excelência, porque eles foram lá na minha loja, na loja 1, eu acho. Pegaram, furtaram isso, aquilo, quebraram aquilo, não sei o que, tal. Depois deu 2 dias, voltaram e roubaram a minha outra loja. E ele estava indignado, porque tipo, eles tinham sido soltos e voltaram a delinquir, né? Voltaram a cometer. Só que, segundo o meu cliente, nessa segunda loja não era ele, né? Só que ele falou com tanta eloquência, certeza e tal, e o juiz falou, como que é? Como é que é? Eles voltaram lá a roubar. Ah, então tá bom. Então tá bom, fique tranquilo que hoje eles vão ser presos. Quando o juiz fala isso, eu fico branco, né? E o meu estagiário ali assistindo, e vários acadêmicos também, porque precisa de horas extras curriculares e tal, e vários acadêmicos, e eu pensei, e agora? O que eu vou fazer? E o meu cliente não ouviu. Meu cliente estava lá fora. A minha vontade era falar, vai embora, né? Para ele. E aí entra o meu cliente, é ouvido e tal, e o juiz decreta a prisão dele em audiência. Jesus. Eu fiquei branco, não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer. Na hora, peguei e fiz um pedido de revogação ali, meio assustados, né? Mas fiz. O juiz negou, obviamente, porque ele acabou de decretar a preventiva. Ele vai soltar com o meu argumento? Não vai, né? Ainda mais depois da eloquência do proprietário da loja. E aí, aquele dia, eu voltei pro escritório com o meu estagiário e tal. E aquele dia eu pensei em mudar de área. Eu pensei, não, vou ter que mudar. Aí, conversando com colegas mais experientes, contei o que aconteceu. E daí eu falei, o que você faria no meu lugar? Aí ele falou, não tinha o que fazer, Arley. Fica tranquilo, você não errou em nada, né? Infelizmente, o juiz acabou entendendo dessa forma, acabou prendendo e tal. E então, essa foi uma situação que foi a minha primeira, assim, que foi a mais marcante. Mas eu tive outras também. Eu tive uma em Minas Gerais, que o meu cliente estava solto, só que daí tinha ido para perícia o celular dele. Eles foram presos em flagrante, daí eu fiz o pedido de liberdade, foi negado, revogação negado.
Aí no HC, no TRF4 em Porto Alegre, nós conseguimos a soltura deles. Beleza. Só que quando volta a perícia do celular, ela volta carregada de coisa. Então ele com arma, um monte de drogas. E aí o juiz, na audiência, ele decreta a prisão preventiva também do meu cliente. Putz. E aí a família, pra você explicar, imagina, entra eu pedi como é solto que e é o sai pós. preso. Eu ia pedir como é que é o pós É desse horrível. momento. É horrível. Bom, não sei se vocês acompanharam na vez que o Lula foi preso, aí filmaram o Zanin, que hoje é o ministro do STF, ele tava branco, né? Imagina, se pra mim foi difícil, imagina pra ele naquelas circunstâncias. Então, foi muito difícil. E também, já que nós estamos falando nesses assuntos de cliente preso, eu já tive situações, e isso daí é uma questão que os advogados têm que tomar muito cuidado, é no momento de apresentar cliente na delegacia. Ah, doutor, veio uma intimação aqui pra mim, a delegacia, pra eu ser ouvido lá. Né? Então, eu já tive situações que eu peguei, tomei em tese, tomei as precauções, liguei, perguntei se tinha mandado de prisão, falaram que não tinha, cheguei lá, tinha, meu cliente ficou preso. Isso aí eu digo que é perigoso para o advogado, porque o que o cliente pode pensar? O advogado está em conluio com a polícia e para me prender. Aí o cliente pode ficar com raiva. Nesse cliente em específico, que foi preso na delegacia, e foi uma situação bem complicada, porque a esposa dele tinha problemas de saúde, então dava ataque epilético nela, sabe? Na hora que falaram que ele estava preso, ela já caiu dura, já dando um ataque nela. Assim, foi uma situação bem marcante. E o que eu fiz? Não era culpa minha, obviamente, né? Mas o que eu peguei e defendi ele até o final. Graças a Deus, consegui absolver ele, até na hora que, no dia da audiência de instrução, as testemunhas disseram que as características dele com a pessoa não batia, que a pessoa era baixinha e tudo mais, e ele era loiro, alto e tal, e daí eu consegui absolver ele, mas assim, ele ficou 3 meses preso. E eu tive mais um clientinho que foi preso na delegacia, né? Tive um. Então, no direito criminal, os advogados criminalistas eles sofrem bastante, né? Existe até uma frase que a advocacia criminal não é para covardes. Então é difícil. É difícil nas outras áreas? É bastante difícil também. Mas eu acredito que a criminal, o embate é maior. Então a gente hoje diminuiu bastante, mas lá atrás a gente tinha muito problema. Um exemplo, eu tive vários problemas na parte da carceragem, na parte dos agentes. Até recentemente agora, a OAB deferiu um desagravo público em meu favor, que cheguei num sábado de manhã para pegar uma procuração do meu cliente. No sábado não, minto, no domingo de manhã, para pegar a procuração do meu cliente, e que ele tinha sido preso de madrugada, e aí eles disseram que estavam me fazendo um favor, que para pegar a procuração era só durante a semana. Daí eu falei, olha, me desculpa, mas vocês não estão me fazendo favor nenhum. Primeiro que eu tenho prerrogativas, e o preso tem direitos. Eu preciso dessa procuração, porque eu preciso juntar ela no inquérito, porque possivelmente pode existir audiência de custódia hoje ainda, eu vou fazer audiência de custódia com o meu cliente, né? E aí o agente fala para mim assim, doutor, se o senhor realmente precisasse, o senhor teria pego de madrugada essa procuração. Aí eu falei, olha, a minha vontade era falar, eu pego a hora que eu quero, né? Mas assim, mas aí é o momento do time que você não pode explodir, né? Que nem aconteceu com o promotor. Então, eu peguei e falei, olha, a questão é o seguinte, eu acabei de ser contratado pela família. De madrugada eu estava dormindo, eu nem sabia que ele tinha sido preso. Então, impossível, né? Impossível. E aí a gente teve esse embate e daí eu falei, mas olha, tem alguma portaria que não pode, alguma coisa? Porque se tem, eu quero uma cópia, porque eu vou oficiar o AB, porque tá errado, né? E aí, enfim, a gente
fez ali, eu saí dali, peguei a procuração, saí, já fiz a reclamação na OAB Paraná, tudo. Ele foi ouvido também, ele foi intimado para ser ouvido, ele fez a defesa dele e no final a OAB acabou deferindo o nosso pedido de desagravo. E também tive a finaleira, tá? Tive mais uma situação também com uma agente que eu estava atendendo. Eu cheguei 6 horas da tarde, cheguei um pouquinho antes, 5h40, só que eu cheguei com o meu notebook, eu precisava conversar com o meu cliente, porque na outra semana a gente teria audiência. E era em outra comarca. Aí eu comecei, aí ela falou, eu tenho que ver com o diretor se pode entrar com um notebook, ou se não pode, não sei o que, tá, até ela conversar, até ele falar que sim, já era 6 horas, beleza. Comecei a atender, 6h30, a doutora acabou o horário, falei, como assim acabou? Não terminei? Não, mas terminou, são 6h30, falei, não, mas eu não terminei, eu preciso conversar com o meu cliente, eu sou de outra comarca, é difícil eu vir toda hora pra cá e tal, E aí ela bateu o pé que não, e no final ela falou assim, doutor, o senhor é muito abusadinho. Né? Aí, Que absurdo! quando ela falou que eu era muito abusadinho, aí eu falei, olha, me desculpe, mas você está me desrespeitando, porque eu tenho certeza que se fosse com o promotor, se fosse com o juiz, você não falaria dessa forma. Né? E enfim, também fiz representação e ainda não saiu, estou aguardando ansiosamente para ver esse desagravo, porque esse eu não vou esquecer, ela me chamou de abusadinho. Esse aí Meu tem que Deus. postar no Instagram e colocar assim, tá aí, abusadinha. Aí, ó, Gente, E eu que acredito, tem pavor. muita briga de ego dentro da área criminal, na questão do júri e tudo mais. Porque igual as situações do cliente ser preso em audiência, eu acredito que deve mexer muito com o ego do advogado também, que tá Sim. defendendo. Ah, sim, não, para nós é a pior coisa que tem, né? Assim, a gente, a pessoa entrar solta e sair presa é a pior sensação, é o pior advogado do mundo. O advogado, ele é classificado pelos clientes da seguinte forma: se solta, é o melhor advogado do mundo. Se não consegue soltar, ou se tá solto, vai preso, é o pior advogado do mundo. Aí pro cliente, o advogado não fez nada, né, para não deixar ele ir preso. Esse é assim que nós somos classificados pelos nossos clientes, pelos familiares, é dessa forma. Não importa se o cliente for condenado. O que não pode acontecer é ele ir preso. Então, a regra básica é essa. Né? Condenação faz parte, mas não pode ficar preso. Óbvio que são pesos e medidas diferentes, né? Mas na sua área mexe muito mais questão da vida e tudo mais. Mas ele no nosso também. A gente escuta bastante, assim, na parte civil tem processos contra bancos e tudo mais. Se ganha o processo, o cliente, quando ele vem falar do processo, ele fala assim, aquele processo que a gente ganhou. Aí, beleza. Se perde o processo, ele vem, aquele processo que você perdeu. Entendeu? Não é, aí já não é a gente perdeu, é o processo que você perdeu. Agora, se ganhou, é a gente que ganhou. Então, é bem assim, né? Ali, na nossa parte, é mais simples, mas também tem isso do peso, né? Agora, a penúltima pergunta. Se você já trabalhou para o PCC? Para o PCC? Não. Isso. Nunca trabalhei para o PCC. Assim, nunca... Eu já atendi clientes faccionados, né? Mas, assim, para o comando, não. Nunca trabalhei, assim, mas para clientes faccionados, sim. Mas foi a família que me contratou e tal. Quando eu comecei a atender na PFCAT, que é a Penitenciária Federal de Catanduvas, eu comecei atendendo o Fernandinho Benamar. Né? Então, os advogados do Rio vieram, entraram em contato, fui lá no escritório, me explicaram, porque a gente fica um pouco assustado, né? É uma coisa grande, porque é muita mídia, né? Enfim, então, mas eles falaram, olha, doutor, fica tranquilo, porque você vai conhecer ele, você vai ver que ele não é nada disso que a imprensa diz que você vai conversar com ele, e de fato, sabe? Uma pessoa extremamente inteligente, extremamente empreendedora, educada, então... Você começa a conversar com ela, sabe? Não é aquela coisa assim que... Aqueles filmes que a gente assiste lá na favela, que a pessoa fala, não sei o que, tá. Nada a ver.
Não é. Então, assim, e assim, muito estudioso, lê bastante e assim, muito empreendedor. Gosta, né, dessa área e tal. Claro, não vamos entrar nos méritos, né, por que ele está ali e tudo mais, mas assim, a minha impressão de advogado, cliente foi essa. Essa foi a minha impressão referente ao Fernando. E a última pergunta é: como você lida com o autocontrole em casos extremos? Olha, é que nem eu falei, é o time, né? Você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado para tudo. Primeiro, você tem que estudar bem o processo e você tem que saber do seu processo na íntegra e procurar a melhor defesa possível. Mas realmente tem alguns processos que a gente perde o sono. Tem alguns processos que a gente fica preocupado, que mexe com o psicológico. Não tem como dizer que não. Tem horas que você está dormindo, acorda pensando já no processo, né, doutora? E fazer o quê, né? A gente mexe com vidas, seres humanos. Então, a gente sabe que dependendo como for o desenrolar do processo, pode acabar aí ocorrendo uma prisão contra aquela pessoa. Eu acho que isso é a parte que mais pega, assim, que mais mexe com o nosso psicológico, essa questão. E também, quando envolve algum parente de amigo, a gente fica um pouco preocupado, né? Porque acaba indiretamente mexendo um pouco com o nosso psicológico, porque aí a gente já tem um contato mais próximo por intermédio do amigo. Então a gente sabe que ali é mais difícil de advogar, sabe? A gente fica um pouco mais preocupado, assim. Basicamente é isso. E ter um bom plano de saúde também, né? Porque a gente precisa cuidar da nossa saúde e sempre trabalhando de forma extremamente ética, responsável, não procurando atravessar nenhum advogado, nada, sempre com bastante respeito. Basicamente é isso. Mais alguma pergunta? Acho que hoje vamos ficar com essas perguntas. Com certeza, acho que vão surgir dúvidas, né, depois, mas para a parte 2. Vamos gravar talvez um segundo podcast daí. Doutor, a gente queria agradecer a sua presença. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por ter vindo aqui contar um pouquinho pra gente de como que é o seu dia a dia, sua vida, né? E queria agradecer também todo mundo que tá assistindo. Um beijo a todos. Doutor, se quiser falar alguma coisa, indicar alguma rede, não sei se você tem. Eu tenho meu Instagram, Arley Mosel. Quero agradecer o convite, muito obrigado. Foi uma experiência, vamos dizer assim, muito satisfatória para mim. Eu nunca tinha participado de um podcast e tal. e assim, passou muito rápido. Obrigado. E parabéns para vocês, né? Da forma que vocês aí realizaram toda essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. Foi bem tranquilo, foi bem... como que eu vou dizer assim, foi bem, como eu não tenho a experiência e tudo mais, então foi fluido, assim. Fluiu de uma maneira excepcional. Parabéns para vocês. Obrigada. Obrigado. E espero participar retornar. Novamente. Isso aí. Com certeza. Isso aí. Gente, então é isso, um beijo muito a obrigado. todos. E até o próximo programa.